Existem 3 coisas que você pode fazer para melhorar o seu speaking, que é a fala no inglês. E elas são o estudo da gramática e do vocabulário, a prática da pronúncia e, claramente, a prática da comunicação em si. E quando a gente fala de praticar a comunicação ou a fala, você não precisa ter uma base de vocabulário e gramática muito grandes para começar a já estudar essas coisas. É muito melhor se você começar desde o começo para você já ir acostumando e pegando a manha de como que faz as coisas, do que você esperar ter uma super base e aí quando for fazer a parte do speaking você ter que começar do zero. Mas então deixa eu te explicar cada passo o que você tem que fazer. Bom, obviamente eu vou começar com a gramática e o vocabulário, basicamente pelo simples fato de que sem eles a gente não consegue se comunicar. Sem a gramática e sem o vocabulário não tem comunicação. Portanto, eles precisam de muita dedicação e muita atenção, beleza? Mas aí como que você vai fazer isso? Eu sei que pode ser um pouco frustrante a gente tentar, decorar essas regras gramaticais, esses vocabulários, e aí a gente vê que a gente acaba esquecendo. Isso acontece com bastante frequência, mas vai acontecer principalmente se você estiver estudando do jeito errado. Bom, para começar se você estiver apenas estudando a base gramatical, a estrutura, fazendo só esses exercícios de escrever, de completar, de encontrar o erro e etc. E também ficar lendo e relendo listas de vocabulário para ver se você decora, isso é uma forma de gastar muita energia para algo que não vai ter tanto resultado. Obviamente, você vai conseguir decorar uma coisa ou outra, mas o que a gente precisa entender? Que a vida não é uma escola de inglês que você precisa fazer prova para poder passar de level. Na vida, a gente precisa de contexto, e esse contexto vem de histórias, vem de interações, de momentos, do real, sabe? Contexto, quando a gente fala de gramática, ele vai falar de quando que você vai usar aquela estrutura gramatical, em que momentos. Por exemplo, em que momento que a gente usa o simple present? Não é apenas para falar sobre o presente, essa é uma visão muito simplista. Quando a gente fala de simple present, por exemplo, a gente fala sobre hábitos, a gente fala sobre fatos da nossa vida, a gente fala sobre verdades universais. Entendeu a diferença? E pensando nisso, fica muito mais fácil quando a gente junta o vocabulário a essa estrutura gramatical. Então vamos pensar num vocabulário que seja em relação a comidas. Você pode falar sobre os seus hábitos alimentares, que aí você vai juntar o simple present com o vocabulário de comida. Você pode falar sobre coisas que você gosta de comer e coisas que você não gosta de comer. Então é muito interessante quando você junta tanto o vocabulário quanto a gramática no mesmo contexto, para que você trabalhe tudo de uma vez só e fique muito mais fácil de memorizar. Quando você tenta ficar lendo e relendo aquelas palavras, o que acontece? Ou então só ficar ali fazendo exercícios de gramática, o seu cérebro ele não vai fazer uma associação muito fácil. O que acontece? Quando alguma coisa muito inesperada, que não tem explicação, acontece, automaticamente o nosso cérebro vai buscar uma explicação para aquilo, porque o nosso cérebro ele precisa de uma explicação. Ele quer tornar aquilo algo familiar. E familiaridade é a melhor palavra para explicar o porquê que você precisa colocar contexto nos seus estudos de gramática e vocabulário. Porque essas duas coisas precisam ser familiares para que você consiga memorizar melhor. Bom, a segunda parte é a pronúncia. E eu sei que é óbvio, mas eu vou um pouco além do óbvio. Quando a gente fala qualquer idioma, a gente precisa articular os músculos que estão aqui na nossa face e também a língua. E esse conjunto motor é o que vai te ajudar a produzir os sons. Isso está acontecendo enquanto eu falo com você neste vídeo em português e obviamente vai acontecer em inglês. Ou seja, o inglês ele não é apenas um processo cognitivo, aquele de pensar, sabe, de racionalizar. Não, ele também é um processo motor. Inclusive aqui tá uma coisa que muitas pessoas relatam ter, uma dificuldade, que é, eu consigo cantar a música na minha cabeça, mas eu não consigo cantar a música de fato. Por quê? Porque na sua cabeça, na parte cognitiva, aquela música tá clara, mas passar essa música
Pro real, né, pro motor já é mais difícil, porque a pessoa nunca praticou. Então é por isso que a pronúncia ela é necessária, não apenas para você saber como pronunciar no sentido de quais os sons, mas para você acostumar os seus músculos a pronunciar aquelas palavras e aqueles sons juntos. Então essa palavra ela precisa ser comunicada, ela precisa ser praticada de duas formas. Primeiro ela sozinha e depois ela em um contexto, numa frase. Bom, ela sozinha é para você realmente entender como que você vai pronunciar aquela palavra, quais são os movimentos que você precisa fazer, qual é o som que ela gera. Aí, depois disso, você vai praticar essa pronúncia dessa palavra em uma frase inteira, né? Com um determinado contexto. Primeiro, o contexto ele aparece aqui de novo por motivos que eu já expliquei no passo anterior. E segundo que a gente não fala palavras isoladas, né? Dificilmente a sua resposta, a sua pergunta vai vir com uma palavra só. Ela sempre vem num conjunto de palavras. E você precisa entender, né? Não é algo que vai ser racionalizado, vai ser algo que vai ser padronizado pelo seu cérebro automaticamente, mas ele precisa ter esses inputs, né, para poder criar esse padrão. E aí o que acontece? Você precisa dessa frase para você entender como que você sai de uma palavra para entrar nessa palavra que você está pronunciando e como que você vai sair dela para pronunciar a palavra seguinte. Então é como se fossem movimentos de dança. Você consegue aprender os movimentos isolados, mas a gente nunca faz movimentos isolados na dança. É um conjunto de movimentos que acontece. E a fala ela é basicamente isso. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar dela, a fala, a comunicação em si, quando a gente quer passar de fato ideias para outras pessoas. Bom, se você está começando, eu preciso te dizer que sim, você vai começar respondendo com frases muito curtas, com um vocabulário mais simples. Isso é normal. E uma coisa que a gente precisa lembrar, gente, ninguém aqui começa a correr já correndo uma maratona. A gente vai correndo ali 2 km, 3, 5 e assim por diante. Então vamos lá, baby steps. Mas aí como é que você pode fazer isso sozinho ou sozinha? Vai depender muito do nível de inglês que você tem. Um bom hábito que você pode criar é o de falar sozinho mesmo, em voz alta principalmente. Mas além disso, você pode escrever perguntas para você mesmo e aí responder essas perguntas, tentar responder essas perguntas sem a escrita, apenas falando, para você não ter o apoio da escrita ali naquele momento. Mas em outros momentos, você também pode responder essa pergunta de forma escrita. Porque quando a gente escreve, a gente vai estar trabalhando o quê? A parte cognitiva de construção de frase, né? Então, quando você é iniciante, você tem esse apoio que te ajuda bastante, aí você lê em voz alta. Ou então você pode escrever essa resposta e tentar lembrar como que você respondeu, sabe? O que aqui você precisa entender é que não existe apenas uma forma de você estudar a fala, né, a comunicação em si. Existem várias formas que você pode fazer isso. E para quem já tem o inglês mais avançado, eu tenho uma comunidade em que a gente se reúne toda sexta-feira, das 4h30 às 6h, e a gente conversa sobre os mais variados assuntos. A gente já conversou sobre tecnologia, sobre negócios, sobre saúde, sobre sono, alimentação, sobre vários assuntos diferentes. E é um ótimo lugar para você que já sabe, que já tem aquele inglês ali, precisa praticar para melhorar o seu inglês. Lá é o lugar perfeito para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas calma, tem mais uma coisa que eu preciso falar antes de ir embora, que é o seguinte: ouça coisas em inglês. Seja música, seja assistir vídeos. Não, mas Isa, precisa ser sem legenda ou com a legenda em inglês? Não. Pode ser também com a legenda em português, mas o áudio precisa existir em inglês, porque o seu cérebro ele precisa se acostumar com aqueles sons. Então, quem não assiste, quem não ouve inglês, não fala inglês, porque como que você vai pronunciar algo que você não tem ideia de como que se fala? Mas enfim, é isso, bora de resumão para você ali colocar isso em prática e começar a melhorar o seu speaking. Bom, estudar gramática e vocabulário com contexto, praticar a pronúncia das palavras, tanto isoladas como em frases, e macete a conversação, a comunicação. E se você ficou até aqui,
se inscreve no canal, deixa seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo e não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou. Ah, e se você quiser também saber um pouco mais sobre como melhorar o inglês, quiser fazer perguntas mais diretas, você pode me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com a galera. Fechado? Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!